Olá, meu nome é Maria Alice, eu sou bolsista do grupo PET-ESA e hoje eu vou conversar com vocês sobre a energia livre de Gibbs, entalpia e entropia. Primeiro vamos relembrar alguns conceitos. O conceito de energia livre de Gibbs é uma grandeza que busca medir a totalidade da energia atrelada a um sistema termodinâmico. Seu cálculo, ele utiliza as variações de entalpia e entropia para determinar a espontaneidade do sistema. A entalpia ela é a grandeza física que descreve a energia total de um sistema. Já a entropia é a grandeza física que mede parte da energia que não pode ser transformada em trabalho e então é dissipada em forma de calor. A variação da energia livre de Gibbs ela é dada por uma fórmula onde ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS, onde ΔG é a variação da energia livre de Gibbs, que é igual a ΔH, que é a entalpia, menos T, que é a temperatura, vezes ΔS, que é a entropia. Sabendo disso, agora a gente já pode praticar. A questão 1, considerando que o carbeto de cálcio, em sua forma cristalina, possui uma entalpia padrão de formação de menos 60 kJ por mol e uma entropia padrão de 300 joules por mol vezes Kelvin, qual deve ser a temperatura em graus Celsius em que o processo está em equilíbrio energético, onde G é igual a zero, considerando a equação química representada abaixo? A primeira coisa que a gente precisa se atentar dentro da questão é que o processo ele precisa estar em equilíbrio energético, ou seja, ΔG ele precisa ser igual a zero. Então, a gente fazendo essa transformação de fórmula, a gente tem que a entalpia ela fica igual à temperatura vezes a entropia. Sabendo disso, a gente parte agora para os dados da questão. A questão nos diz que ΔH, a entalpia, é igual a menos 60 kJ por mol e a entropia é 300 joules por mol vezes Kelvin. E aí a gente precisa encontrar a temperatura. Colocando em fórmula, a gente tem ΔH como menos 60 kJ por mol igual a X vezes 300 joules por mol vezes Kelvin. Passando o 300 joules para o outro lado, em divisão, a gente tem menos 60 kJ por mol dividido por 300 joules por mol vezes Kelvin. Percebam que a unidade de medida entre a entropia e a entalpia, ela difere e a gente precisa fazer uma conversão, onde o quilojoule ele precisa passar a ser joule para que a gente iguale as unidades de medida e possa cortar os valores. Dessa forma, a gente tem que 1 joule é igual a 1000 quilojoules. Então, a gente faz menos 60 vezes 1000 joules por mol dividido por 300 joules. E aí, a gente iguala as unidades de medida e pode cortar os valores. Continuando, a gente faz essa divisão e encontra o valor de X, que é menos 200 Kelvin. Mas a questão pede a temperatura em graus Celsius, e a gente precisa converter de Kelvin para graus Celsius a partir da fórmula onde Kelvin menos 273,15 é igual ao valor em graus Celsius. Fazendo essa conversão, a gente tem que menos 200K menos 273,15 é igual ao valor em graus Celsius. Então, a gente tem que X é menos 473,45 graus Celsius. Esse valor, ele acaba extrapolando o zero absoluto, então a gente chega à conclusão de que esse processo, ele nunca vai entrar em equilíbrio energético, por conta do valor em graus Celsius que precisa estar para que essa verdade seja considerada. Tudo bem? Partindo para a questão 2, calcule a variação da energia livre de formação da amônia a 25 graus Celsius e 1 atm, quando ΔH, a entalpia, for menos 46,11 kJ por mol, e ΔS, a entropia, seja igual a menos 99,37 joules por Kelvin vezes mol. Após analisar os dados da questão, o passo 1 é converter a temperatura em graus Celsius para Kelvin, porque se vocês olharem a unidade de medida da entropia, a gente vai ver o Kelvin. Então, a gente precisa igualar as unidades de medida sempre. Transformando, fazendo essa conversão, a gente tem que graus Celsius mais 273,15 é igual ao valor da temperatura em Kelvin. Então, a gente faz essa conversão
e tem 298,15 Kelvin de temperatura. Continuando, agora a gente vai converter a entropia de joules por mol vezes Kelvin para quilojoules por mol vezes Kelvin, para a gente conseguir igualar a unidade de medida da entropia com a entalpia. Fazendo essa conversão, a gente precisa dividir o valor de menos 99,67 por 1000. E aí a gente obtém o valor em quilojoule. Então, a gente tem menos 0,09937 quilojoules por mol vezes Kelvin, o valor da entropia. Pronto. Agora que a gente tem o valor da temperatura, o valor da entalpia e o valor da entropia nas suas unidades de medidas coerentes, agora a gente vai substituir os dados na equação. E substituindo esses dados na equação, a gente tem ΔG igual a menos 46,11 kJ por mol, menos 298,15 Kelvin, né, a temperatura, vezes menos 0,09937 kJ por mol, vezes Kelvin, que é o nosso valor de entropia. Fazendo primeiro essa conta que está em verde, né? Esse cálculo aqui, onde a gente tem menos 298,15 vezes menos 0,9937, temos mais 29,63 kJ por mol, porque corta o Kelvin das equações, certo? Dessa forma, a gente tem menos 46,11 kJ por mol, é o nosso valor de entalpia, mais 29,63 kJ por mol. E fazendo esse cálculozinho, a gente tem que o ΔG, a nossa variação da energia livre de Gibbs, é menos 16,48 kJ por mol. É a resposta da nossa questão. E se a questão perguntasse sobre a direção da espontaneidade da equação, a gente olhar para esse sinalzinho aqui da frente. Como esse sinal ele é negativo e ΔG é menor que zero, o processo então ele é exergônico e a espontaneidade desse sistema ele se dá no sentido direto para formar mais produtos. Pronto, partindo para a questão 3 agora, a gente tem que a entalpia de fusão de uma determinada substância é 200 kJ por quilograma e seu ponto de fusão normal é de 27 graus Celsius. Após a solidificação de 3 kg do material, pode-se afirmar que a entropia desse sistema, aí temos aqui as opções, né? Diminuiu 2 kJ por Kelvin, diminuiu 600 kJ por Kelvin, não variou, aumentou 2 kJ por Kelvin, aumentou 600 kJ por Kelvin. Pronto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é interpretar a questão. Então, se a entalpia da substância é 200 kJ por quilograma, após solidificar 3 kg, qual vai ser essa entalpia? Então, a gente faz uma regra de 3, né? Para 200 kJ, a gente tem 1 kg, então para X kJ a gente vai ter 3 kg. Fazendo essa regrinha de 3, a gente tem 600 kJ liberados nessa entalpia de fusão, certo? A gente guarda esse dado e vai para a segunda variável da questão, que é transformar a temperatura que está em graus Celsius em Kelvin. Como a gente sabe, é só colocar 273 aproximado, né? Porque é 0,15, mas a gente já está aproximando, mais graus Celsius igual ao valor X de Kelvin. Então, a gente faz essa conversãozinha que temos 300 Kelvin como temperatura. Guarda esse dado. E a terceira coisa que a gente precisa fazer é uma interpretação, né? Na mudança de estado físico, a energia livre de Gibbs ela é igual a zero. Isso é uma intenção do assunto. Então, na mudança do estado físico, a energia livre de Gibbs ela vai ser sempre igual a zero. Então, quando a gente coloca na fórmula, onde ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS, a gente tem o ΔG igual a zero, esse sistema está em equilíbrio. A gente tem ΔH como 600 kJ menos
300K de temperatura, 300 Kelvin, vezes o ΔS, que é essa entropia que a gente quer descobrir. Fazendo esse cálculo, né, a gente traz o menos 600 para o lado de cá e depois a gente diminui, dividindo esse valor, a gente tem o valor de menos 2 kJ por Kelvin. Então, a gente entende que, na verdade, esse sistema, a entropia desse sistema diminuiu 2 kJ por Kelvin. E é isso, galera. Muito obrigada. E até mais.